Vamos ver aí páginas de erro. Se a gente não configurar nada a respeito de erros na aplicação, o Spring ele gera uma página padrão de erro com esse título de White Label Error Page. Então, quando dá alguma coisa errada na aplicação, normalmente a gente recebe um erro desse estilo aqui. Tá? Normalmente aqui dentro dessa página ele traz informações. Eu não sei se no Spring Boot novo ele mudou isso, mas eu li alguma coisa lá que eles iam parar de mostrar a causa do erro nessa página. E se você quisesse ver o erro, teria que habilitar. Mas nessa versão antiga do Spring Boot, ele ainda mostra esse White Label Error Page e te fala qual é o problema. Então, por exemplo, aqui eu pedi um URL que não existia na minha aplicação, e aí eu recebi essa página de erro padrão deles, dizendo aqui o erro 404 que não foi encontrado. Esse é o comportamento padrão. A gente pode desabilitar esse comportamento padrão alterando o arquivo application.properties e inserindo lá essa linha, ó, Server Error White Label Enabled, e aí você põe falso. Ou seja, você desabilita o erro padrão do Spring, essa página aqui. E aí quando você desabilita isso, a página de erro ela passa a ser a página que é gerada pelo servidor web que você está usando na sua aplicação. No nosso caso, como a gente está usando o Tomcat, a gente vai começar a receber a página de erro do Tomcat. Tá? E aí na página de erro é a página padrão do Tomcat, que ele mostra a versão e ele mostra qual foi o problema que aconteceu. Se você não coloca isso, você recebe a página do Spring. Se você coloca, você começa a receber o erro do Tomcat. Nós podemos criar uma página nossa de erro padrão para o Spring retornar para o usuário. E aí basta você criar uma página chamada error.html dentro do diretório Source Main Resources Templates. E aí quando der um erro na sua aplicação, se não tiver outra, o Spring vai começar a usar essa página sua. Por que isso? Imagina um usuário comum usando a sua aplicação e aí de repente, pum, chega numa tela dessa aqui. Erro. Ele não faz a menor ideia do que aconteceu. Normalmente o usuário comum não sabe o que aconteceu aqui. Então essa página não é amigável para os usuários. Nem ela, nem a página padrão do Tomcat. Aí você criando a sua página, ficou bonito também, né? Mas aí você põe o que você quiser aqui. Avisa o cara que deu um erro, que se ele quiser voltar para a parte principal do sistema, ele pode clicar nesse link, pode ter o seu logo da sua empresa, você pode ter o padrão aí visual da sua empresa. Não vai ser mais a página padrão do servidor web, nem a página padrão do Spring. Então a primeira mudança que a gente pode fazer é essa, é criar a nossa página de erro dentro aqui de templates. Outra coisa que a gente pode fazer é criar páginas de erros para os erros específicos. Então, por exemplo, eu posso criar uma página só para quando acontecer um 404, ou um 403, ou um 500. Para fazer isso funcionar, é só você criar uma página chamada 404.html, e aí o diretório onde você vai colocar isso é diferente. Essa de erro a gente coloca dentro de templates. A página específica a gente coloca em Source Main Resources Templates Error. E aí aqui dentro de Error a gente põe as páginas específicas. E aí, o que vai acontecer? Se o erro que aconteceu na aplicação não tiver uma página específica para ele, aí o que a aplicação vai fazer? Ela vai retornar aquela página padrão que é o error.html. Imagina assim, você criou essa página aqui em templates e criou essas três dentro de error. Então, se acontecer um 404, ele vai aqui, acha 404 e usa ela. Beleza. Agora, se acontecer um erro diferente desses três aqui, aí ele vai procurar e vai achar essa aqui, e essa é que ele vai retornar para o usuário. Então, a gente consegue criar páginas de erro específicas. E aí você pode pôr a mensagem que você quiser. Por exemplo, não conseguimos encontrar a página que você solicitou, põe um link para voltar. É muito mais amigável você mostrar isso aqui para o usuário do que abrir, de repente, uma página como essa, ou essa aqui. Nós podemos ter um controle maior sobre o erro. Por exemplo, para colocar informações no login da nossa aplicação antes de enviar o usuário para uma página de erro. E quando acontece esses erros, a aplicação é automática. Ele vai pegar essa página e retorna. Mas você às vezes não consegue mostrar alguma informação no seu login dizendo por que isso aconteceu. Então, a gente consegue aí ter um pouco mais de controle.
Só que para isso, você precisa criar aí um controlador e vai implementar essa interface Error Controller. Tem aqui um exemplo, como é que você faria isso. Eu criei esse controlador, eu chamei aqui de Erros Controller. Ele tem que implementar esse Error Controller. E é aqui dentro que eu fiz. Depende do que você quer fazer quando acontecer o erro. No meu caso, eu pensei em botar alguma coisa no login. Então eu declarei aqui um logger. E aí o que a gente faz aqui dentro? Quando a gente implementa essa interface, a gente tem que ter esse método aqui. Tá? Eu preciso ter esse handle error para quando vier essa URL /error disparar esse método para mim. Esse método ele recebe a requisição. Esse HTTP Servlet Request é a requisição que a sua aplicação recebeu do usuário. E aí aqui dentro o que você pode fazer? Você pode, a partir dessa requisição, buscar quais foram os erros que aconteceram na sua aplicação. Então aqui eu estou pegando aqui esse erro status code, estou guardando nesse objeto. Eu consigo pegar qual foi a URL, tá, que disparou esse erro, que causou esse erro. E aí, com essas informações do status do código de erro com a URL que foi usada, eu consigo montar algumas informações de login. Por exemplo, se o status é diferente de nulo, é porque teve um erro. Então eu vou lá e consigo pegar esse código. Tá? Eu transformo numa string, pego o valor inteiro e eu sei qual foi o código. Com esse valor agora eu consigo testar se esse código é um not found, se foi não foi permitido, ou se foi um erro interno do servidor. Então aqui seria o 404, aqui seria o 403, aqui seria o 500. Com isso, eu consigo botar alguma coisa no log. Então eu vou lá no logger e posso botar uma mensagem, por exemplo, olha, essa URL foi acessada, mas ela não existe. E isso vai ficar guardado no seu log. E aí você fala para ele, agora você vai retornar aquele erro 404. Lembra que a gente criou essas páginas dentro aqui de error. Eu retorno a view para ele, vai lá em error, devolve o 404. Não, mas o status, o código que eu recebi não é permitido. Aí eu mudo a mensagem de log, é tentar acessar essa URL, mas sem permissão. E aí você vai para essa página. Então eu consigo, se você quiser, lógico, isso aqui não é obrigado a fazer, dar algum tratamento específico antes de mandar o cara para a página de erro. Mas para isso tem que implementar esse controlador, tá? Tem que ter esse método também. Esse getErrorPath é para devolver qual é o caminho do erro, seria o /error. É como se fosse assim, sempre que acontece um problema, essa URL é chamada, essa URL direciona esse cara para cá, e aí você consegue tratar o erro e empurrar ele para uma página específica de erro. Para a gente ver isso aqui, ó, se você pegar lá o contato simples, eu vou rodar ele, o host 8080, tá aqui. Se o cara clicar em mostrar todos, beleza, funciona. Mas e se eu vier nessa aplicação e pedir alguma coisa? Não existe alguma coisa no meu sistema. Vai dar um erro porque ele não achou essa URL e aí eu caí na página padrão 404. Bom, eu quero mudar isso. O que a gente pode fazer? Pode vir aqui dentro de Source Main Resources, Templates, e aí criar uma view nova. Eu vou chamar aqui de error.html. Essa é a página que vai ser como se fosse o erro padrão da minha aplicação. Eu vou copiar o cabeçalho dessa. Vai ficar igual. E aqui você faria o que você quisesse. Você quer botar um logotipo da empresa, você tem alguma aparência visual no seu sistema que você queira usar, você pode fazer aqui. Ou então você põe alguma mensagem. Aconteceu algum erro. Aconteceu. Se vira. Vai fazer isso no sistema de verdade, hein? E aí eu falo para ele, olha, se aconteceu algum problema, volta o usuário lá para a nossa página principal. Vamos parar. Então agora se eu pedir alguma coisa,
Ele viu que existe essa página error.html dentro de templates, para de vir aquela mensagem padrão, e aí algum erro aconteceu, se vira e o cara volta. É muito mais amigável do que ver aquela página de erro que estava acontecendo. E se você quiser, e quiser tratar de maneira específica o erro 404, aí você pode criar aqui dentro errors, se não me engano. Então você cria esse diretório error, e aqui dentro você cria uma página HTML com o nome, no caso o número do erro que você quer, 404. E aí lá dentro você faz o mesmo esquema. O que você quer que o usuário receba como resposta? Então você cria a página, eu vou reiniciar a aplicação. Então, ó, agora se eu vier e perguntar alguma coisa, agora ele vem a página específica, não encontramos o que você acessou, se vira. É justamente essa página 404 que eu criei aqui. Agora, se acontecer algum erro e não é o 404, como eu não criei nenhuma outra página, aí ele vai cair nessa aqui. E é essa que ele vai receber. Como é que a gente faz o uso da seção? Nós já vimos anteriormente os escopos dos objetos no Spring. A gente viu que tinha lá o escopo singleton, tinha lá o prototype e tinha o web. E dentro de web tem request, session e global session. Só que a gente não tinha ainda trabalhado com esses escopos aqui. A gente viu naquela prática, a primeira prática que a gente fez, o singleton e o prototype funcionando. Então vamos ver agora esses outros três aqui. No request, esse escopo ele só existe durante a requisição. Isto é, seu armazenamento inicia-se no momento em que uma requisição é realizada e termina junto com o término da requisição. Então a ideia desse escopo é assim: quando o usuário está no navegador dele e ele clica num link ou num botão, isso gera uma requisição na minha aplicação. A minha aplicação vai chegar no controlador, vai fazer alguma lógica acontecer e manda uma visão para o usuário de resposta. Quando essa visão de resposta chega no usuário, a requisição termina. Então é um escopo, ele tem uma vida curta, vamos pensar assim. É só durante aquela requisição. Por exemplo, quando a gente saiu aqui da nossa aplicação. Quando o cara clica aqui no mostrar todos, isso gerou uma requisição, a requisição chegou no meu controlador aqui dentro do sistema. Vamos procurar aqui, ó. Chegou nesse controlador aqui, nesse método. Esse método fez a lógica de negócio e mandou ele para essa view. Essa view mostrar contatos. Ela rodou e mandou esses valores para mim de resposta no navegador. A requisição morre. Então, o escopo de requisição ele tem uma vida curta. Ele é muito usado na passagem de informações adquiridas em um método do controlador para a view da resposta. Então a gente usa esse escopo quando eu preciso mandar alguma informação do controlador para a view de resposta. E é o que aconteceu nesse sistema. Ó. Quando ele chegou nesse método, eu busquei todos os contatos, coloquei num atributo e empurrei para essa view aqui. A gente usa esse escopo para esse tipo de informação. Eu preciso passar alguma coisa daqui para cá. E aí a requisição termina, esse escopo não existe mais. Outro escopo é o escopo de sessão. Esse escopo ele é único por sessão. O que é uma sessão? A sessão aí, no caso, é um vínculo de um usuário que está utilizando a sua aplicação. Esse escopo ele existe enquanto a sessão do usuário estiver aberta. Quando é que a sessão começa? Quando você abre o seu navegador e acessa a aplicação pela primeira vez, isso cria lá dentro da sua aplicação uma sessão para esse usuário que acabou de acessar ela aqui. Essa sessão ela fica ativa enquanto o usuário estiver usando a sua aplicação. Normalmente essa sessão tem um tempo de vida, a gente vai ver daqui a pouco esse tempo de vida da sessão. Mas enquanto esse usuário estiver acessando a aplicação, a sessão existe. Então eu faço essa requisição, ela vai e volta e morreu. A sessão ainda não, a sessão continua ativa. Enquanto eu estiver aqui usando esse sistema,
a sessão continua ativa dentro do servidor onde a aplicação está rodando. Esse escopo de sessão ele é usado para armazenar normalmente informações do usuário. Por exemplo, o cara que está acessando, o nome dele, quais foram as páginas que ele visitou, se você precisar, quais são as permissões de acesso que ele tem. É um sistema de uma escola, de repente você pode guardar na seção as disciplinas que ele tem. Mas o exemplo mais clássico é o carrinho de compras. Quando você entra numa loja, normalmente você tem um carrinho de compras criado para você. Esse carrinho de compras ele pode ficar guardado na seção. Enquanto o usuário estiver comprando produtos e botando produtos no carrinho, é o mesmo carrinho que está guardado na seção. Então você pode colocar produtos dentro dessa seção, até você finalizar a compra. É diferente, tem sistemas de lojas em que você, por exemplo, põe produtos no carrinho, desliga a sua máquina e aí você volta daqui uma semana, abre o site novamente e o carrinho aparece lá e os produtos estão lá dentro novamente. Aí, nesses casos, não foi guardado na seção. Tá? A seção ela tem um tempo de vida, ela morre depois de um tempo se você não acessar novamente a aplicação. Nesses casos em que depois de uma semana o carrinho continua lá, é porque internamente a aplicação que controla esse carrinho guarda essas informações no banco de dados, e aí quando ela percebe que é o mesmo usuário, ela volta esses dados do carrinho de compras para a seção para o cara continuar a poder usar o sistema. Mas aí não foi guardado no escopo de sessão, tá? Então é diferente aí. Você tem que imaginar o seguinte, o cara está na máquina dele, ele vai lá e digita lá uma URL no navegador. O que vai acontecer? Existe um servidor na internet, em algum lugar. Ele digita uma URL e dá Enter. O que acontece? É criada uma requisição. Então vem uma requisição para o servidor. Isso aqui é uma requisição, digitar um. Chega no servidor, o servidor encontra a sua aplicação que está rodando lá, executa o código que você quer e manda uma resposta. Então, o usuário recebe uma página de resposta. A requisição só tem esse tempo de vida. O cara digitou, deu Enter, chegou lá, o controlador rodou, botou na view, voltou. Se você guardou alguma coisa na requisição dentro do sistema, quando a view volta de resposta, isso não existe mais. Essa requisição morreu. Ele pode, eu vou acessar uma outra URL, então ele põe uma outra URL do seu sistema, isso vai gerar uma nova requisição, a requisição vai chegar e aí vem uma resposta. E aí essa requisição também morreu, não existe mais. Então é só para você normalmente pegar uma informação do controlador, mandar para a view para o cara ver aqui. É esse escopo da requisição. Outra coisa que aconteceu. Quando ele mandou essa primeira requisição aqui, vamos chamar aqui de R1 e um R2 aqui. Quando ele fez a primeira requisição, o que acontece? O sistema pega e cria para esse usuário uma sessão. Então você pode imaginar que a sessão dele, eu vou chamar aqui de S1. Quando a primeira requisição chegou, o servidor criou essa sessão para ele e essa sessão ela existe enquanto esse usuário estiver acessando a sua aplicação. Normalmente essa sessão tem um tempo de vida, por exemplo, sei lá, 30 minutos. Então significa o quê? Se em 30 minutos esse usuário não pedir mais nada da minha aplicação, essa sessão é destruída. Mas enquanto ele estiver fazendo requisições em um tempo menor do que esse, a sessão é a mesma. Então a gente pode usar ela para guardar algumas informações enquanto ele estiver usando o sistema, porque é independente da requisição. Ele pode fazer 1 milhão de requisições aqui, a sessão é a mesma. O interessante é que se um outro usuário, enquanto esse outro usuário aqui, ele vem e acessa a sua aplicação, então ele vai lá, digita no navegador uma URL, isso vem e gera uma requisição. Primeira requisição dele aqui. Quando ele faz esse primeiro acesso no seu sistema, o que acontece de novo? É criada uma sessão para esse usuário agora. Eu vou chamar aqui de S2. Então ele gera essa requisição, a sessão é criada para ele, ele recebe uma resposta. Quando ele recebe a resposta, a requisição não existe mais. Mas a sessão dele continua. Mesmo esquema. Durante esse intervalo de tempo pré-definido, essa sessão desse usuário existe. Enquanto ele estiver fazendo requisições,
é a mesma seção. Então, a seção a gente usa normalmente para guardar dados específicos desse usuário. Ou então, nessa seção é desse usuário aqui. São dados diferentes. Tá? Então, são usuários diferentes em seções diferentes na sua aplicação. E a seção no Spring? Como é que a gente usa esse escopo que eu mostrei de seção para guardar informações específicas de um usuário no Spring? Eu encontrei pelo menos 5 maneiras diferentes de usar a seção com Spring. A gente não vai ver as 5 aqui. Eu vou mostrar 2 maneiras, sendo que eu dou preferência para uma delas em relação às 2 aí. A gente vai ver que dá para usar o HTTP Session diretamente. Você pode alterar o escopo do controlador para seção, pode alterar o escopo dos objetos para seção. Você pode alterar o escopo dos objetos para seção e usar um escopo de proxy mode, a gente vai ver isso daqui a pouco. E você pode usar um Session Attribute. Dessas 5, a mais fácil que eu encontrei é usar o HTTP Session diretamente. Mas eu vou mostrar 2, porque essa aqui, quando funciona também, fica bem elegante, fica bem chique. Mas ela dá muito mais trabalho do que essa aqui. Então vamos ver a mais difícil primeiro. É você usar o escopo Session com o escopo de proxy. A ideia, imagina assim, se no meu sistema eu preciso que o usuário que está usando o sistema tenha um carrinho de compras na seção dele. Então eu preciso de um objeto carrinho de compras na seção. Para que um objeto esteja disponível na seção do usuário atual, nós temos que mudar o escopo da classe desse objeto, né, com essa notação @scope. Então, imagina que eu criei aqui uma classe carrinho de compras, que controla um carrinho de compras, guarda lá os itens que o cara está escolhendo, tá? Antes de finalizar a venda. Eu tenho que anotar essa classe com @component e dar um nome para esse componente se eu quiser. Por quê? Ele sendo um componente, aí o Spring consegue, ele vai saber que esse carrinho de compras existe e ele consegue criar esse objeto para a gente. É mais ou menos como a gente fez naquela primeira prática de Spring. Só que eu vou lá e anoto esse objeto agora com @scope e mudo o escopo dele para pegar o escopo de seção. Então eu tenho que avisar que o objeto, esse componente que ele está criando, vai viver no escopo de seção. Só que eu preciso ainda falar o seguinte, ó. Eu preciso setar esse proxy mode como sendo aí um escopo de proxy mode target class. Eu tenho que colocar isso aqui. Eu já vou explicar por que eu tenho que falar esse escopo de proxy mode aqui. Uma vez que eu tenho esse carrinho de compras criado, eu posso então injetar esse objeto da seção nos controladores em que ele for necessário. Então imagina que eu tenho um controlador para o carrinho de compras, para adicionar produtos no carrinho, tirar produtos do carrinho. Então, nesse controlador, a partir do momento que eu fiz isso aqui, eu posso pedir para o Spring, olha, injeta para mim um carrinho de compras no meu controlador. E aí, se eu fiz isso aqui, eu sei que esse carrinho de compras ele existe dentro da seção do usuário atual. E aí, dependendo do usuário, vai ser um carrinho diferente que ele vai estar acessando. Então, os dados que um usuário põe nesse carrinho não tem nada a ver com os dados que o outro usuário põe no carrinho. Então eu garanto que cada usuário, cada seção da minha aplicação vai ter um carrinho de compras diferente. O motivo daquela anotação na classe definir o proxy mode é que o nosso controlador, sendo um componente do Spring, ele tem como escopo singleton. Lembra que quando a gente viu lá a parte de Spring, o padrão dos objetos que a gente coloca no Spring é o singleton. O singleton é que só existe um objeto. Então, só existe um objeto controlador do carrinho de compras. Mas se só existe um objeto controlador do carrinho de compras, como é que cada usuário tem um carrinho de compras diferente dentro do mesmo controlador? Não ia funcionar isso. É para isso que a gente coloca esse proxy mode dentro do nosso carrinho de compras. Esse objeto proxy no controlador, ele é capaz de obter o objeto real na seção do usuário atual dentro do controlador. Então, quando a gente põe isso aqui, esse proxy mode, nesse componente nosso, o que acontece é, só existe um controlador. Ele é um singleton. Beleza. Só que dentro desse controlador, sempre que alguém acessa o carrinho, na verdade, o que esse carrinho faz? Ele vai na seção, descobre qual é o carrinho específico daquele usuário e usa aquele carrinho específico daquele usuário. Então eu tenho que fazer isso para funcionar.
Tá? Por quê? Porque só existe um controlador, mas cada usuário tem que ter um carrinho diferente na sessão. Eu criei esse carrinho, eu estou usando ele dentro do controlador, e aí eu preciso mostrar esse carrinho, por exemplo, lá no navegador do usuário, dentro de uma view. Para mostrar os atributos colocados na seção nas views, o controlador precisa colocar esses atributos no model. Então a ideia é, lá no controlador de carrinho de compras, se o cara pedir para ver o carrinho, por exemplo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse carrinho, que é esse atributo nosso aqui, jogar ele no modelo, eu chamei de carrinho, e aí sim empurrar ele para essa view. Tá? Então eu preciso pegar esse objeto, colocar no modelo, empurrar ele para a view, e aí na view eu posso acessar aquele atributo carrinho. Eu só consigo acessar esse carrinho aqui porque eu coloquei ele no modelo com esse nome. Se eu não fizer isso, eu não conseguiria pegar o carrinho que está na seção. E aí na view, por exemplo, você mostra os itens. Qual é o nome do produto, a quantidade, o preço e o valor dessa quantidade desse item. Tá? Para mostrar, por exemplo, o total aqui do carrinho. Esse é um exemplo aí de uso da seção, mas usando escopo session e escopo de proxy. Funciona, é legal, fica bacana depois que está pronto, mas é chato por quê? Você tem que fazer essa configuração toda do carrinho de compras e tem que existir uma classe para você poder fazer isso e jogar esse objeto na seção e poder usar ele no controlador. Outra maneira de fazer isso, acesso à seção, é usar o HTTP Session diretamente. Os valores a serem colocados na seção podem ser objetos Java normais. Então a primeira vantagem aí é você pode criar o carrinho de compras sem configuração extra nenhuma. É uma classe normal do Java aqui. E eu posso jogar esse objeto carrinho de compras depois na seção usando HTTP Session diretamente. Só que não precisa ser uma classe específica. De repente, eu tenho um list de nomes, por exemplo. Eu consigo jogar esse list de nomes na seção. Nesse esquema anterior, não tem como jogar um list de nomes na seção. Eu teria que criar uma classe, colocar isso aqui nessa classe e aqui dentro guardar um list de nomes para poder ter um objeto dessa classe na seção. Com esse esquema aqui, não. Eu consigo jogar um carrinho, um list de strings na seção. O Spring ele faz a injeção da seção nos métodos do controlador via parâmetro aonde você quiser usar ele. No método em que você precisa acessar a seção, imagina que lá no meu controlador, dentro desse método, eu preciso acessar a seção. Aí você põe um parâmetro aqui no método, HTTP Session seção. Pronto. O Spring vai injetar para você a seção atual do usuário nesse método, e aí você pode acessar essa seção aqui dentro. Ah, nesse outro método eu também preciso da seção. Beleza, você põe um parâmetro HTTP Session seção, e aí dentro desse método você pode usar a seção do usuário atual. Tá? Então, o Spring injeta para você, é só você colocar HTTP Session como parâmetro dos métodos. E aí dentro dos métodos, você pode usar essa seção para colocar valor ou buscar valor. Então, se você quer colocar um valor na seção, você vai nesse objeto seção dentro do método e seta o atributo. Qual é o nome que você quer e aí qual valor você quer guardar nesse atributo. Eu vou lá, seto esse atributo com esse objeto. Aqui o bacana é que pode ser qualquer objeto. Aqui pode ser um objeto dessa classe, carrinho de compras. Aqui pode ser um list de strings. Aqui pode ser um list de contatos. Pode ser qualquer objeto Java. Você pode guardar no atributo da seção. Quando eu precisar pegar esse atributo na seção, como é que eu faço dentro do código? Você vai na seção, chama lá o getAttribute e passa para ele o nome do atributo. O único problema aqui do getAttribute é que ele não sabe o tipo desse objeto que está nesse atributo. Então ele sempre retorna object. Lembra que o object é a superclasse de todas as classes do Java. Só que o object não tem como você trabalhar com ele diretamente. Então o que a gente tem que fazer normalmente? Tem que fazer um cast. Eu tenho que converter esse object que esse getAttribute me devolveu para o tipo correto daquele objeto, para poder guardar ele numa referência daquele tipo e aí usar esse objeto a partir dessa referência aqui. Tá? Então eu tenho que fazer esse casting para poder usar esse objeto depois. Mas
E quem coloca esse objeto na sessão no primeiro acesso? Porque quando eu estava usando desse jeito aqui, eu sabia que o Spring, quando eu coloquei esse atributo dentro desse controlador, eu sei que o Spring vai colocar um carrinho de compras aqui para mim. Então quando eu chego lá no método do controlador, dentro desse método aqui, eu sei que esse carrinho é o carrinho de compras do usuário atual. Eu sei que existe um objeto aqui dentro, então eu posso usar ele sem medo. Só que nesse esquema aqui, bom, eu sei pegar a sessão, ótimo, legal. Mas quem é que colocou um objeto, por exemplo, carrinho de compras lá dentro no primeiro acesso? Ninguém vai fazer isso para a gente. Não vai ser automático. Então o que a gente faz normalmente? Dentro do método do controlador, eu posso fazer o seguinte, olha, vou na seção e mando buscar um atributo para mim. Pega lá o carrinho de compras, por exemplo. Eu sei que na primeira vez que isso aqui roda, não tem carrinho de compras na seção. Então, quando eu busco um atributo que não existe, o que acontece? Ele me devolve nulo. A seção aqui, esse getAttribute, vai devolver null. Então, na primeira vez em que eu acesso isso aqui, eu recebo null. Aí eu posso testar esse objeto. Se o objeto é null, então eu sei que porque não existia antes esse atributo na seção. Se não existia antes, eu posso criar esse objeto pela primeira vez. Então eu vou lá e instancio esse objeto que eu quero que fique na seção. Eu uso esse objeto dentro do método do controlador. E no final eu vou na seção e seto esse objeto como um atributo, com aquele nome que eu quero. Vamos imaginar a sequência aqui. Acessei pela primeira vez o sistema. Ele vem aqui e busca um atributo. Não existe. Ele recebe nulo. É nulo? É. Então ele cria o objeto. E aí ele usa, de alguma forma, esse objeto e guarda aquele objeto na seção. Isso no primeiro acesso. Quando a segunda vez que o mesmo usuário acessar aquele método, ele vem aqui de novo e busca um atributo. Só que agora o atributo existe, porque no primeiro acesso ele foi colocado na seção. Então no segundo acesso, quando ele busca aqui, ele recebe um objeto. Quando ele cai nesse if, opa, não é nulo, agora tem um objeto lá dentro. Então ele pula esse pedaço e aí você pode usar o objeto e guardar de novo ele na seção modificado. Então não tem perigo de você perder o objeto antigo ou sobrescrever aquele objeto antigo. Tá? Então esse esquema aqui ele é muito utilizado por isso. No primeiro acesso não existe, aí você cria, usa e guarda. No segundo acesso em diante, ele já existe. Então quando você busca, ele pula isso aqui. E aí você sempre está usando o mesmo objeto na seção. Tá? Então esse esquema ele é muito usado quando a gente usa o HTTP Session direto. E como é que eu mostro os atributos que foram colocados na seção lá nas views? Quando a gente viu aqui o Scope Session, eu falei para vocês que eu sou obrigado a pegar esse carrinho de compras e colocar no modelo para empurrar para essa view para poder acessar esse atributo carrinho que foi criado aqui. Quando eu uso HTTP Session direto, eu até poderia pegar o objeto da seção e colocar ele no modelo e empurrar para a view. Continua funcionando isso aqui, tá? Não vai parar de funcionar não. Só que eu não preciso. Como eu joguei direto dentro do HTTP Session, dentro do meu código, eu posso dentro da view ir na seção. Isso aqui já é do próprio TimeLeaf, ó, vai na seção atual e pega esse atributo. Então se você guardou esse objeto nesse atributo, eu posso na view acessar aquele atributo direto dentro da seção. Isso aqui é esse objeto aqui. Eu consigo ainda descobrir qual é o tamanho da seção, eu consigo descobrir se essa seção está vazia ou não, e consigo verificar se esse atributo existe na seção ou não. De repente eu preciso fazer um teste, eu estou fazendo um if aqui de repente, eu consigo verificar se esse atributo existe dentro da seção ou não. E aí eu não preciso então colocar esse objeto no modelo. Eu posso acessar diretamente usando esse session. Mas se eu quiser, eu também poderia ter colocado esse objeto que eu busquei aqui no modelo. Eu posso botar na seção, no modelo, e aí acessar ele com o nome que eu coloquei no modelo. Também vai funcionar. O tempo de vida da sessão. Nós podemos definir o tempo que uma sessão de um usuário deve permanecer ativa caso ele deixe de interagir com a aplicação. O padrão é 30 minutos. Então, se você abre um sistema
esse nosso que a gente abriu ali agora, durante 30 minutos a sessão daquele usuário está ativa. Depois de 30 minutos, ela para de funcionar. Eu posso mudar isso, normalmente os bancos mudam isso. Se você ficar 5 minutos sem acessar um aplicativo de um sistema bancário, a sessão é destruída, por questões de segurança. Como é que eu mudo isso aqui? A gente vai naquele arquivo application.properties e aí a gente pode definir essas duas propriedades aqui, ó. O server session timeout, eu ponho aqui em segundos. Quantos segundos eu quero que seja o timeout da sessão? Qual é a idade máxima do cookie que guarda a sessão do usuário também em segundos? Normalmente a gente põe o mesmo valor. Então aqui, 1000 segundos. Depois de 1000 segundos, não vai existir mais aquela sessão. Isso se ele deixar de interagir, tá? Enquanto ele estiver interagindo, a sessão ela é sempre renovada. Agora, se ele para de acessar durante esse intervalo de tempo, depois desse intervalo de tempo, os objetos que tinham lá dentro eles vão ser destruídos. Durante o desenvolvimento, normalmente, nossa aplicação ela vai ser reinicializada. Sempre que você faz uma mudança numa classe ou em alguns arquivos específicos, lembra que aquele DevTools que a gente colocou como dependência, ele percebe que você fez a mudança e reinicializa o sistema. Ou então você fez uma mudança, de repente não aplica na parte visual, alguma coisa, e você quer reinicializar a aplicação para ter certeza que está mudando realmente. Então, geralmente a gente precisa reiniciar ou vai reiniciar a nossa aplicação. O Tomcat, por padrão, ele salva e depois ele restaura os dados da sessão atual quando ele é reinicializado. Isso é padrão do Tomcat. Então, quando você pede para ele, reinicializa, o que ele faz? Ele pega o que tiver na sessão atual, nas sessões atuais, salva isso. Eu não sei se é em disco ou em banco, não sei como é que ele faz isso. Eu sei que ele guarda. Provavelmente é em disco, tá? E aí quando ele reinicializa, ele vai nesses dados que ele salvou e restaura. Só que isso é um problema para a gente, porque se você queria reiniciar a aplicação, você não queria que os dados antigos que estavam na sessão continuem a valer. Então normalmente não é isso que a gente quer durante o desenvolvimento. Como é que a gente altera esse comportamento? Novamente, a gente vai lá no application.properties e fala para ele, olha, server servlet session persistence põe falso. Eu não quero que ele persista os dados de sessão quando ele reiniciar. E aí você garante que toda vez que tiver uma reinicialização do Tomcat, o que tinha na sessão antes vai ser destruído e aí a sessão vai ser nova. Então, durante o desenvolvimento, principalmente, é isso que a gente quer que aconteça. Nós podemos, via código, finalizar a sessão atual limpando quaisquer atributos que tenham sido colocados nela. Então, de repente, você quer. O cara clicou em alguma coisa, ou então você finalizou a venda do cara, e aí você quer destruir aquele carrinho de compras. Você consegue, via código, finalizar a sessão e limpar o que tiver lá dentro. Por exemplo, eu criei aqui um método num controlador que eu chamei de limpar sessão. O que a gente faz nesse método? A gente põe dois parâmetros. Esse HTTP session é a nossa sessão. E esse session status é o status da sessão atual. Acho que esse objeto é específico do Spring, esse já é específico do Java na parte de web. O que você faz? Você vai nesse status e seta como completo, ou seja, acabou a minha sessão. E aí você vai no session e invalida ele. Dá um invalidate na sessão atual. Então, quando você invalida a sessão atual, tudo que existia dentro dessa sessão é destruído. E aí você volta para a página inicial, por exemplo. Se você chamar esse método na sua aplicação, o que existia dentro da sessão vai ser destruído. 2 arquivos com as práticas. Eu não vou fazer as duas aqui agora não. Vamos fazer pelo menos essa aqui com HTTP Session direto, que acho que é o jeito mais fácil. Tem um arquivo de modelo de banco e tem alguns códigos aqui no HTTP Session direto. Então vamos ver aí o Spring e o uso da sessão, mas com HTTP Session diretamente. Nós já temos o nosso archetype pronto. Essa prática a gente vai começar mexendo com o carrinho de compras, então a gente vai criar um novo projeto. A gente precisa ter um banco de dados para controlar isso. Eu coloquei um arquivo aqui, um modelo de entidade de relacionamento de escopo com sessão. Você abrir esse modelo, ele tem o banco que a gente vai estar usando na prática. Ó. A ideia é para mexer com o carrinho de compras. Eu não sei nem se precisava ter criado esse banco. Acho que a gente precisa pelo menos buscar produtos. Mas a gente não vai estar controlando venda nem nada disso. Tá? Mas tem uma tabela venda, tem uma tabela produto, a venda tem muitos produtos, a venda tem muitos itens,
O item é sempre de um produto, o produto pode ter vários itens, o item é sempre de uma venda. Então tem o banco criado aqui. Esse banco, se você criar ele, o banco vai chamar escopo seção. Tá? Então se você abrir esse diagrama, você vai lá e dá um database, forward engineer, next, next, next. Quando chegar aqui na parte de SQL, não se esqueça de vir e apagar esses visible. A vírgula fica, tá? Só tem um. E aí tá o next final para ele criar. Eu já tenho esse banco no meu sistema. Tá aqui, ó. Escopo seção. Então eu não vou criar novamente. Mas vocês é só abrir o diagrama, database, forward, next, 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 apaga os visible. Ele vai criar para você esse banco. Seleciona esse banco. Então garanta que está em negrito aqui, clicando, ou você clica 2 vezes nele, tá? Que ele muda o banco, ó. Ou você pode vir também, botão direito e setar como esquema padrão. Também vai selecionar ele. E aí você vai rodar isso aqui. Para colocar esses 3 produtos dentro das tabelas, no caso aqui na tabela produto só. Só copiar aqui e clicar no rainho que ele roda o script atual no banco que está selecionado. Você já criou esse banco, o nosso archetype já existe, de preferência já com a parte de JPA, que é o que a gente fez na nossa última aula. E aí eu vou criar um novo projeto no Eclipse. Eu vou criar um novo projeto Maven usando o nosso archetype projeto web. O meu já está atualizado, eu mudei a versão para 1.1 porque eu coloquei a parte de JPA. Se você não colocou, você vai ter que copiar de um outro projeto agora aí. O nome do projeto. Chamei aqui sessão HTTP Session Direto. Porque eu vou mostrar o uso da sessão usando essa técnica aqui. Ele criou esse projeto para mim. Ele já tem a parte de JPA. Ele já tem lá no application.properties a configuração de banco de dados que eu tinha colocado lá na prática. Toda essa parte final aqui, ó, é a parte de JPA. A única coisa que está diferente, o banco não é mais o banco contato simples. Agora o banco eu chamei de escopo seção. Então aqui eu vou mudar para escopo seção. O resto aqui já está certo. Continuando, a gente vai arrumar essas informações que eu acabei de fazer, né? Usuário, senha, porta. Eu estou usando a 3309. Já mudei o nome do banco. O banco não é esse. Impressionante. Então esse é o banco. Dentro do arquivo da prática tem um zip. É esse código prática 4.zip. O que tem dentro desse zip? Você tem aqui um modelo. E dentro desse modelo já tem 4 classes prontas. A gente vai pegar esse modelo e vai jogar dentro daquele projeto. Para isso a gente vai descompactar esse arquivo .zip, modelo, ele vai gerar esse diretório para você. Esse modelo a gente vai colocar dentro aqui do pacote do nosso projeto. Eu vou copiar os arquivos e diretórios para cá. Tá dando um erro aqui, provavelmente é pacote. Ou import, alguma coisa assim. É os pacotes. Ó. Eu mudei o nome. Bom, arruma o pacote. É só apagar aqui e pedir para ele gerar de novo. Clica no erro. Manda adicionar pacote. A informação de pacote. Faz isso. Copia daqui, por exemplo, agora e cola nos outros. A gente vai naquela classe carrinho de compras que está no modelo e vai tirar aquela configuração da outra maneira de acessar a sessão. E aqui eu estou fazendo o uso do HTTP Session direto. Então eu vou vir aqui no carrinho de compras e eu não preciso dessa configuração. Então eu vou deletar essas 3 primeiras linhas aqui. Ó. E aí Ctrl Shift O para arrumar os imports. Então a classe carrinho de compras é uma classe normal. Tá? O carrinho de compras guarda uma lista de itens. Tem métodos para adicionar item, remover item, limpar o carrinho, ver quanto é que está o valor do carrinho, coisa do tipo. É uma classe Java normal. Agora, eu vou lá no meu index, na minha view principal, né? E vou mudar o conteúdo dela. Por quê? A view, por enquanto, se você olhar o index padrão que a gente criou aqui dentro de templates, não faz nada. E tem lá bem-vindo ao Spring Boot. Então eu vou mudar isso aqui
para botar a parte de controle do carrinho aqui no caso. Então eu vou copiar esse código 5 e vou substituir aqui. O que eu adicionei na verdade? São 2 links. Um link para adicionar um item no carrinho e um link para mostrar o carrinho. Estou usando o TimeLift para isso. Essas URLs ainda não existem. Vai dar erro se eu chamar por enquanto. Vamos criar um pacote chamado repository. Então dentro a gente vai criar o repositório. Isso se você não colocou já o repositório dentro do seu archetype. Eu falei na última aula que você podia colocar repositório, service, tudo pronto aqui. O model já podia existir de repente. E eu não fiz, então eu vou vir aqui nesse pacote, vou criar um novo pacote para o repositório. Então eu ponho ponto repository na frente aqui da linha, tá? É dentro do restante. E aí nesse repository, nós vamos criar um produto repository. Eu vou criar uma interface chamada produto repository. E vai ser o nosso repositório de produtos. É essa interface que vai criar para mim a parte de acesso a banco relacionada a produto. Dentro dessa interface, a gente vai mudar ela. Na verdade, a gente só precisa colocar a herança aqui, ó. A gente vem e põe a herança daquilo lá. Ctrl Shift O. Quando você faz herança de JPA repository, agora você já consegue com esse repositório salvar, buscar, alterar e fazer um monte de coisa. Está relacionado à entidade produto com a chave identificador long. Falta fazer o que agora? Controlador. A gente já tem uma página para disparar alguma coisa, já tem um repositório pronto para fazer acesso a banco, mas não tem a parte de controle feita. Então, lá no nosso pacote controller, eu vou criar lá um carrinho de compras controller. Então aqui dentro de controller, classe nova, carrinho compras controller. Eu vou pôr nesse controlador. Eu vou copiar esse código do 8.1. E vou substituir aqui por ele. Ctrl Shift O. Java Util Optional. O restante é automático. Só tem uma opção. Então, o carrinho de compras controller, qual que é a ideia dele aqui? Ele é um controlador do Spring. Ele vai achar e vai saber procurar o que você quer aí. Eu já defini um request mapping como /carrinho. Então, todo URL que começar com /carrinho já vai vir meio que direcionado para esse controlador aqui. Eu vou precisar acessar o banco para pegar produtos. Então, eu já pedi para o Spring já injetar para mim aqui esse repositório que a gente criou. Injeta para mim esse repositório aqui dentro. Agora eu tenho que fazer o quê? Com essas URLs que eu criei aqui, ó, tem que disparar algum método desse controlador. Todas começam com /o carrinho. /carrinho, /ver, /carrinho, /adicionar item. Então aqui dentro eu coloquei esses métodos. Por exemplo, quando ele pedir para ver o carrinho, então /carrinho, /ver, vai ser um get, tá? Não está vindo nenhuma informação da nossa página. Não é um formulário para fazer um post. Então aqui é um get. Vai chegar aqui num get, tá? Esse ver carrinho compras, esse método vai ser executado. Como eu vou precisar acessar a sessão, eu botei aqui um parâmetro nesse método, ó, usando o HTTP session sessão. Então, quando o cara pede para ver o carrinho, eu preciso acessar a sessão. Eu vou criar aqui um model em view. Esse model em view vai empurrar para essa view mostrar carrinho. Essa view não existe ainda. A gente ainda não criou uma página para mostrar o carrinho de compras. A gente vai fazer isso daqui a pouco. Mas se o cara quer ver o carrinho de compras, eu preciso buscar o carrinho de compras. Mas aí é aquele negócio que eu falei para vocês. Imagina que eu acabei de rodar a aplicação e acessei a primeira vez e pedi para ver o carrinho de compras. Não existe um carrinho de compras. Então o que eu faço no meu programa aqui? Eu vou nessa seção atual e peço para buscar o carrinho. Olha, busca para mim o carrinho na seção. Converto para um carrinho de compras, porque lembra que o getAttribute, ó, ele devolve por padrão o object. Eu não consigo usar o object. Então eu converto para um carrinho de compras. Agora eu tenho o carrinho de compras aqui. Só que na primeira vez que eu faço isso, não existe o carrinho. Eu vou receber nulo aqui.
Então eu vou lá e testo. É nulo? Se é nulo, é porque não existe um carrinho de compras. Eu vou lá e crio. Ó, agora existe um objeto carrinho de compras. Está aqui dentro dessa referência. Só que não está na seção. Então eu vou na seção e ponho esse carrinho na seção. E aí eu retorno o model envio. Precisava ter sido um model envio aqui. Depois a gente pode testar. Me lembra de mudar isso aqui para uma string depois. Porque eu não tô colocando nada no modelo aqui dentro. Então eu não preciso de um model envio. Só o nome da view já resolveu o problema. Na segunda vez que o mesmo usuário vem aqui e pede para ver o carrinho, quando ele vai e busca o carrinho existe. Então essa referência não é nula. Esse if não executa. Ou seja, já tem um carrinho na seção, pode ir direto mostrar o carrinho. E se o cara pedir para adicionar um item, que é a segunda opção aqui? Ó, eu quero adicionar um item no carrinho. Legal. Vai chegar aqui no barra carrinho barra adicionar item, vai rodar esse método aqui, porque é um get que está chegando. O que eu faço? Se ele vai adicionar um item, ele tem que escolher um dos produtos para botar no carrinho. Então o que eu fiz aqui dentro? Eu peguei aquele repositório que o Spring injetou aqui para mim, mandei buscar todos os produtos. É um deles, tem vários métodos prontos aqui. Ó. Eu estou pedindo para buscar todos os produtos. Eu pego esses produtos, eu coloco dentro desse atributo, dentro do modelo, e empurro, faço o encaminhamento para essa view, novo item, que também não existe por enquanto. Tá? Então, por enquanto, a gente só vai pensar nesses dois. Depois a gente volta e comenta esse último. Vamos criar a view que vai mostrar o carrinho de compra. Então, eu vou criar essa view mostrar carrinho. Eu vou vir aqui dentro de templates. Vou pedir para criar uma nova página HTML. Mostrar carrinho. Porque eu preciso dela para quando o cara pedir para ver esse carrinho. Tá? Então, eu vou pedir para retornar essa view. Vai ser essa view aqui. O que eu vou pôr nessa view? Está lá no 9.1. Eu vou substituir aqui. O que essa view faz? Ó, dentro aqui, se não existia um carrinho na seção, eu coloquei um carrinho na seção. Então eu sei que quando eu chegar aqui, existe um carrinho na seção. Então eu vou lá na seção e pego o carrinho. Eu vou lá no objeto session e peço para ele pegar esse carrinho. Esse aqui é o nome do atributo que eu coloquei na seção. Então aqui, se ao invés de chamar carrinho eu tivesse colocado churumela, por exemplo, eu teria que usar churumela aqui e aqui também. Então eu busco churumela, não existe, eu ponho o carrinho na churumela. Aqui eu ia buscar churumela. Tudo bem? Então é o nome do atributo que está na seção. Eu chamei de carrinho. Quando eu pego esse carrinho, se vocês olharem a classe, ela tem uma lista de itens. E aí tem lá um get itens, tem adicionar item. Eu preciso acessar esses itens do carrinho. Então eu fiz o quê? Aqui eu estou usando um artigo. Eu podia ter usado uma div, eu podia ter feito o que você quiser aqui. O importante é que esse item, artigo no caso, vai repetir para cada um dos itens que está dentro do carrinho. Então eu estou fazendo um for aqui, ó, um thit do timeleaf, para pegar de dentro desse objeto, ó, lembra que quando a gente põe um asterisco, eu estou fazendo uma seleção de alguma coisa desse objeto aqui. No caso, eu estou selecionando quem? Itens. Eu estou acessando esse atributo aqui dentro do carrinho. Ó. Então, tem que lembrar o seguinte, isso aqui é a lista de itens do carrinho. Então, para cada elemento da lista de itens, eu vou jogar esse item nessa variável aqui. De novo, essa variável eu posso pôr o nome que eu quiser. Só não ponho itens para não dar confusão, tá? Ou carrinho, coisa do tipo. Muda o nome, põe aqui item. Isso aqui, então, vai ter cada um dos itens do carrinho. E aí, dentro do artigo, eu mostro qual é o produto, qual é a quantidade, o valor unitário e o valor do item. Fazendo aqui uma concatenação. Ó. Lembra que eu não preciso fazer um spam para fazer isso. Estou jogando direto. Ó. Eu estou indo nesse item, pegando o produto do item. Então, ó, carrinho de compras. Eu estou indo no item, pegando o produto desse item
E do produto eu estou pegando o quê? O nome dele. Eu estou vindo e pegando esse cara aqui. Depois eu vou no item e pego a quantidade. Mesma coisa, eu vou no item e pego a quantidade. Vou no item, no produto, pego o preço do produto. Estou indo aqui direto. Ó. E qual é o valor do item? Eu vou indo no item e pegando o valor dele. Quando eu peço o valor do item, ele vai chamar getValor. Embora não exista um atributo valor, existe um getValor. É isso que ele chama aqui, ó. GetValor para mim do item. Isso vai ser feito uma conta na hora e vai devolver o valor do item para você. Depois do artigo, eu vou lá e mostro o total do carrinho. Então aqui, ó, de novo, eu estou acessando uma parte desse objeto aqui. Eu estou indo no carrinho de compras e pegando dele, aqui no caso, o valor dele. Eu estou chamando esse getValor. E aí que ele percorre os itens e vê o valor do carrinho inteiro e põe aqui para mim. Tá? Então eu estou vendo o carrinho de compras que está na seção, com um link no final. Agora já dá para testar pelo menos essa parte. Ó. Rodei a aplicação, eu vou limpar o log para a gente ver ele, só o que está acontecendo aqui. Vamos abrir aqui localhost 8080. Essa é a prática, carrinho de compras. Aí o cara vem e pede para mim, olha, mostra o carrinho de compras. Chegou o carrinho de compras, está vazio. Não tem item nenhum, o total dele é 0. Se você olhar aqui no login, você vai ver o seguinte, olha. Criou o carrinho de compras. Como assim? Se você olhar aqui, ó, no meu construtor do carrinho de compras, eu fiz uma mensagem, ó, criou o carrinho de compras. Então você vê que quando eu pedi para ver o carrinho de compras, ele criou um objeto para mim. Por que ele criou? Porque ele chegou aqui, buscou, não achou, instanciou o carrinho para mim. É aqui que isso aqui aconteceu. Botou na seção, saiu fora. Lá dentro da view, eu precisei acessar os itens dele. Então, se você olhar aqui no carrinho de compras, eu chamei getItens. Então, essa mensagem aqui apareceu, ó, pegou os itens do carrinho de compras. Foi a segunda coisa que ele fez, para poder mostrar aqui. E aí, eu precisei mostrar o valor do carrinho. Ele chamou esse método aqui, ó. E aí ele mostrou para mim, ó, pegou o valor total 0 do carrinho de compras. É isso que aconteceu aqui no primeiro acesso. Então, esse foi o primeiro acesso. Eu vou limpar. E vou acessar de novo. Eu vou voltar. Não aconteceu nada aqui. Mostra o carrinho para mim de novo. Beleza. O mesmo carrinho vazio. Se eu olhar aqui agora, ó, ele só pegou os itens do carrinho e o total. Ele não criou novamente o carrinho. Por quê? Quando ele chegou aqui, eu busquei o carrinho na seção. Agora ele existe na seção. E quando eu criei, eu coloquei ele na seção. Então o carrinho não é nulo. Isso aqui não acontece mais. Esse if pula. Ele só viu que existia e voltou para a view. Chegou na view, ele pegou os dados que ele precisava e mostrou para mim. Tá? Então esse esquema é muito utilizado para isso, para criar o objeto a primeira vez. Agora eu vou criar uma view para inserir um novo item no carrinho. Porque do jeito que está aqui por enquanto, se eu vier e pedir para inserir um item, não existe uma página de inserção. Vamos criar a view então. A view eu vou chamar aqui de novo item. Lá dentro de templates. E eu vou colocar esse código do 10.1 lá dentro. O que essa view faz? Então, vamos entender. Ó. O cara chegou aqui e pediu, quero adicionar um item. Esse adicionar item dispara o controlador, cai aqui. O adicionar item vai buscar todos os produtos, vai jogar no modelo e empurrar para o novo item. O novo item é essa view aqui. Tá? Então, chegou aqui, eu sei que existe um atributo produtos com todos os produtos. Beleza. Mas eu quero que o cara cadastre um novo item para botar no carrinho de compras. Então eu fiz um formulário para poder mandar para a aplicação depois. A URL que eu chamei de ação, carrinho adicionar item. Aí o aluno para, mas espera aí, carrinho adicionar item não é esse método aqui? É quando vier via getting. Aqui, quando o cara mandar o formulário,
vai ser via post. Então ele vai chegar no controlador e vai rodar esse método aqui. Então você pode ter métodos diferentes com a mesma URL, desde que um seja via GET, o outro via POST. Então é esse aqui que ele vai rodar depois, quando eu submeter esse formulário aqui. Tá? Aqui dentro, o que eu peço para o usuário digitar? Uma quantidade. Então, esse item que você está inserindo, quantos desse produto que você quer? É a quantidade. E aí eu vou falar para ele escolher um produto. Do jeito que eu fiz aqui, vai ser um drop-down, um Dropbox. Ele vai escolher um produto, ele vai selecionar um produto num Dropbox com essa quantidade e aí pede para adicionar no carrinho. Aqui como é que eu fiz o drop-down para ele escolher o produto. O nome eu chamei código do produto. Eu botei uma opção dentro desse drop escondida. Então tá lá Hidden, Disabled, Selected, só para aparecer escrito selecione o produto na primeira vez. As outras opções eu vou fazer como? Olha, eu vou usar esses produtos aqui que eu coloquei dentro desse atributo produtos. Então o que eu vou fazer? Como é mais de um, é um laço. Eu vou naquele atributo produtos, pego cada um dos produtos, jogo nessa variável que eu chamei de produto. E aí eu monto essa opção do meu select. Qual o valor que vai aparecer dentro dessa opção? Olha, é o código do produto. Qual é o texto que vai aparecer na opção? Olha, eu quero que seja o nome do produto. Isso aqui vai ser substituído por isso aqui durante a execução. E ele vai fazer isso para cada um dos produtos. Então, se eu tenho 3 produtos, vai aparecer 3 opções dentro desse select aqui. Então, ele põe uma quantidade, ele seleciona um produto, ele manda adicionar. Quando ele manda adicionar, cai aqui, ó, barra carrinho, barra adicionar, num post. Então, ele volta para o controlador e aí agora ele roda esse método novo item. O que eu fiz aqui dentro? Eu botei parâmetros, ó, quantidade, código do produto. Lógico, aqui o que você faz? Você põe o nome do parâmetro igual ao nome do campo de entrada do form. Então aqui o nome é quantidade, aqui eu chamei de quantidade. Porque aí o Spring faz automático. Ele pega o que o cara digitou aqui e põe aqui para mim. Mesma coisa, o código do produto. Esse é o nome que eu dei para o select, código produto. Então o cara que ele selecionou aqui, ele vai pegar esse código e vai jogar aqui para mim. Como eu vou precisar acessar a sessão, HTTP session sessão. Vou devolver um model envio, então já está declarado aqui. O que eu faço? Eu vou lá no repositório de produtos e peço para ele encontrar um produto pelo ID com esse ID, código produto. Lembrando que quando a gente usa o find by ID, ele devolve um optional. Então aqui eu guardei dentro de um optional. Lembra o que é um optional? Ou ele tem um produto ou não, ele vai estar guardando um null lá dentro. E aí a gente usa o option para descobrir isso. Se você for nesse optional e perguntar se tem alguma coisa presente lá, é porque existe um produto. Se for verdadeiro, é porque tem um produto. Se tem um produto, o que eu faço? Eu vou pegar o carrinho de compras na seção. Vai na seção, pega o atributo carrinho. Eu estou pegando o carrinho da seção, faz um cast e guarda aqui dentro. Só que, de novo, ninguém garante que o cara olhou o carrinho primeiro. Se ele não tiver olhado o carrinho primeiro, esse código não rodou. Se esse código não rodou, ainda não existe um carrinho na seção, na primeira vez que ele chegar aqui. Então, eu não posso simplesmente buscar o carrinho e sair usando. Então, eu preciso fazer o quê? Testa. Já tem um carrinho? Se não tiver, cria o carrinho pela primeira vez. É sinal que isso aqui ainda não tinha sido executado. Então, se na primeira vez não tiver carrinho, eu crio. E aí eu uso o carrinho. O que eu fiz nesse carrinho? Eu estou pedindo para ele, olha, adiciona um item dentro do carrinho. Com essa quantidade e com o produto que a gente recebeu do repositório pelo código que o cara colocou. Boto esse item no carrinho. Tá? Aqui no adicionar item eu já faço tudo, tá? Eu já crio. Se você pedir para adicionar um item que já existe, ele só muda a quantidade. Se não, aí eu adiciono um novo item no carrinho. Eu ponho esse produto esse item que o cara escolheu no carrinho. Volto o objeto para a seção. Esse objeto tem que ser colocado na seção com o mesmo nome. E aí eu redireciono o cara, no meu exemplo aqui, para ele ver o carrinho. Podia ter mandado ele para a página inicial. Também ia funcionar.
Mas aqui fica legal, porque você adiciona um item e já vê o carrinho com aquele item lá dentro. Por que eu fiz um redirect? Por quê? Eu fiz mudança, eu botei um novo item no carrinho. Se você não faz um redirect, se o cara recarrega a mesma página, ele acaba inserindo o mesmo item de novo no carrinho. Eu não quero que isso aconteça. Então eu faço um redirect, porque aí se ele fizer um recarregar, não vai ter diferença nenhuma para mim. Ele só vai ver o carrinho de novo. Agora, se chegou aqui, depois dele ter visto o carrinho, quando eu busco o carrinho, já tem um objeto lá dentro. Então eu não crio, e aí eu simplesmente ponho um novo item lá dentro, volto para a sessão e mando mostrar o carrinho. Agora, se por acaso o cara chegar aqui com um código de produto que não existe, não vai acontecer no nosso caso aqui, mas se acontecesse, ele ia cair nesse else, eu voltava ele, no caso, redirecionava ele para adicionar um novo item. Ele ia acabar voltando para cá, para a página de adicionar um novo item. Vamos ver a aplicação funcionar. Quero adicionar um item no carrinho. Bom, o que ele fez? Ele buscou os produtos, que é o que eu pedi para ele fazer. Busca os produtos para mim e empurra para a view para adicionar um novo item. Então agora, se eu vier aqui nesse produto, ó, aqueles 3 produtos que eu tenho no meu banco de dados, Ebimboca, Parafuseta e Bono de Chocolate, estão aqui para o cara selecionar. O TimeLeaf, ele gerou para mim, ó, aqueles 3 selects aqui, ó, usando aqueles produtos que eu passei para view. Aí o cara vai adicionar, por exemplo, eu quero duas Ebimbocas. Eu vou clicar em adicionar, cheguei na view que mostra o carrinho. Tem um item, esse produto, essa quantidade, o preço unitário e o valor do item, como são 2,20. O meu carrinho, por enquanto, está valendo 20. Se você olhar aqui, ó, eu selecionei o produto, no caso foi o produto que ele escolheu lá, Rebimboca, e aí eu adicionei ele no carrinho, mostrei as informações que ele pegou na página aqui. Ó. Posso voltar. Se eu tivesse guardado essa informação na requisição, eu tinha perdido aquele item. Mas aqui não. Se eu volto agora para adicionar um novo item, e coloco aqui 5 parafusetas. Mando adicionar. Eu coloquei a parafuseta no carrinho, mas eu continuo com a rebimboca lá, porque é o mesmo carrinho. Está salvo na seção do usuário. 5 vezes 5 deu 25 nesse item, mais os 20 de cá, né? 45 é o total do carrinho. Então agora eu posso adicionar itens à vontade nesse carrinho de compras. Se eu pedir para ver o carrinho, ele mostra o carrinho para mim. Está funcionando, está guardando na seção, usando o jeito tranquilo de fazer. Por que eu gosto desse esquema usando o HTTP Session direto? Porque eu consigo fazer coisas do tipo... Eu vou fazer o seguinte, ó, quando eu adicionar esse item no carrinho, eu vou colocar um outro atributo aqui na seção só para mostrar que funciona. Ó. Seta um atributo para mim chamado funciona. Eu quero que você coloque aqui... Vamos ver se eu lembro como é que faz isso. Arrays como lista. João. Maria. E Ana. O que isso aqui faz? Isso aqui cria uma lista para mim com essas 3 strings. Eu estou pegando um array list de strings e jogando na seção. Lembra como é que era lá no outro jeito? Quando a gente queria colocar um carrinho de compras, eu tinha que fazer um monte de configuração nessa classe para poder usar o carrinho de compras. E como é que eu colocaria desse jeito aí um array list com 3 strings na seção? Não tem como, eu teria que criar uma classe para guardar esse array list, para configurar a classe para ela poder aparecer na seção. Aqui com o HTTP Session direto, eu vou na seção e jogo o atributo que eu quiser. Qualquer objeto Java eu posso passar aqui para a seção, moçada. E o que eu vou fazer com esse atributo? Eu vou, por exemplo, lá no mostrar carrinho. Eu vou fazer uma div que vai pegar, como são 3 nomes, eu quero que ele pegue cada um dos nomes. Então aqui eu quero que você pegue o nome dentro do atributo. O atributo eu chamei de funciona, que nome horrível. É a minha lista com as 3 strings. Tá?
E aí o que eu quero que você faça nessa div? Por exemplo, ponha lá um parágrafo, onde o texto do parágrafo é o nome. Vou tomar chaves aqui, ó. Então eu estou gerando 3 parágrafos, um para cada um dos nomes daquela array-list funciona. E eu coloquei só aqui. Pensa assim, não existe ainda esse array-list lá dentro, porque eu ainda não rodei esse adicionado de novo. Se eu pedir para mostrar o carrinho, não aparece nome nenhum, porque não tem o funciona lá dentro. Mas agora, se eu peço para adicionar um item, eu vou colocar aqui 2 rebimboca. Quando eu chamar esse método adicionar agora, lembra, ele vai cair aqui, e uma das coisas que ele vai fazer é botar esse array-list lá dentro para mim. Eu adiciono. Por que não apareceu? Onde é que está esse atributo? Não, ele não está na seção? Está na seção. Então, na hora de acessar, eu tenho que vir na seção e buscar. Vou reiniciar na mão só para garantir. Agora, se eu botar alguma coisa, ele está lá. As duas coisas acontecendo. O que a gente tem que fazer, então, e eu não coloquei na prática. A gente vai lá no application.properties. E a gente coloca isso aqui. Não quero que o Tomcat persista os dados de sessão cada vez que reiniciar. Então, vocês viram aqui que reiniciou, certo? Se eu pedir para mostrar o carrinho, sumiu. Eu pedi. Então, os nomes não estão aparecendo. Por quê? Ninguém colocou na seção ainda. Ninguém rodou isso aqui, ó. Eu só pedi para ver, ele só passou por esse pedaço do código. Agora, quando eu vou lá e vou inserir alguém, coloca para mim 2 rebimboca. Aí sim, quando eu inseri, ele passou por aqui, botou esse atributo na seção, aí os atributos apareceram lá na view. Tá? Então é bacana porque a gente consegue colocar qualquer coisa na seção. Não tem mais aquela parte engessada de ter que criar uma classe, configurar ela, botar como atributo aqui, passar ela para o modelo para poder ver na view. Aqui não. A única inconveniência do HTTP Session direto é ter que testar isso aqui em todos os métodos que você usa a sessão. Porque não tem como você garantir que quando chegou nesse método aqui, já tinha passado por aqui. Então eu teria que testar. Por exemplo, quer ver? Ó, eu vou reiniciar. Então, acabei de zerar a minha aplicação. Certo? Não tem nada executado aqui. Se eu pedir para adicionar um item direto no carrinho, eu não vou pedir para ver primeiro. Tá? Vou lá e coloco 2 rebimboca. Por enquanto, ó, ele só pegou os produtos, não fez nada demais. Quando eu adiciono, olha o que aconteceu. Tá? Ele buscou o produto que eu escolhi, em algum lugar aqui, ó, criou o carrinho de compras. Por quê? Quando ele chegou aqui no controlador, eu rodei direto para cá. Ele passou por esse método para pegar os produtos e aí passou por esse para inserir. Quando ele buscou o carrinho, não existia. Então ele entrou nesse if e criou o carrinho de compras. Tá lá, ó. Aí criou o carrinho de compras. Aí sim, ele adicionou o item e aí continuou a execução. Na próxima vez que eu vier aqui e pedir para adicionar alguém, se você olhar agora, não tem mais a mensagem de criou o carrinho de compras. Ó. Ele simplesmente usou o carrinho que já existia. Então tem que lembrar que todo lugar pode ser que seja a primeira vez que ele chegou aqui. Se é a primeira vez, não existe o objeto. Aí eu tenho que criar o objeto. Como é que eu vejo que tem mais de uma seção funcionando? Então a gente abriu o navegador, a gente inseriu alguns produtos. Legal. Eu posso abrir um outro navegador. Então você tem que imaginar assim. O Chrome, no meu caso, acessando essa aplicação, está com esse carrinho. Se eu vier aqui, abrir o Firefox, localhost 8080, eu acessei a aplicação. Só que é no Firefox. É outro usuário para a aplicação. Se você olhar o carrinho desse cara,
O Firefox não tem carrinho. O Chrome tem um carrinho. É um outro usuário, é uma nova seção que está rodando aqui. Então aqui, por exemplo, eu podia colocar 5 bônus de chocolate. Então esse é o carrinho do Firefox, esse é o carrinho do Chrome. São seções de usuários diferentes acessando o meu sistema. Então a seção é muito útil para esse tipo de coisa. Guardar coisas específicas desse usuário para diferenciar desse usuário. O que mais que eu ia testar aqui? Eu falei para vocês que a gente podia de repente mudar esse controlador aqui, ó. Por quê? Como eu não coloco nada no modelo, de repente eu não preciso de um model envio, eu posso fazer com string. Só que aí a gente muda para retornar o nome da view. E aí eu não preciso do model envio. Eu acho que continua funcionando do mesmo jeito, ó. Porque eu não estou colocando nada no modelo aqui. Vamos ver se continua funcionando. Como eu reiniciei a aplicação, o carrinho está zerado. Eu quero que adicionado 3 rebimbocas. Está lá. Quero adicionar 2 parafusetas. Está lá também. Lá no outro lado, o carrinho zerou também. Aqui eu quero pôr 5 bônus. Pronto. Esse carrinho está com 5 bônus. Esse carrinho, com rebimboque e parafuseta, continua funcionando do mesmo jeito.